Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo das obras de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna. Mas antes de darmos continuidade ao início ao nosso estudo, gostaria de pedir a Ariane que abrisse com uma oração. Obrigado, Ariane. Então, nesse momento, vamos elevar os nossos pensamentos ao plano maior, colocando as nossas melhores vibrações, emanando a nossa melhor energia, liberando essa energia de paz e de amor para todos os cantos do nosso planeta. Precisamos de emanar muito amor e muita paz nesses momentos de turbulação, de violência, de guerras, nesse momento de transição planetária. Pedimos ao nosso Mestre Jesus que seja conosco nesse momento de reflexão e estudo. Pedimos ao nosso amigo André Luiz que continue trabalhando, nos ajudando a entender o plano espiritual. Pedimos a todos os trabalhadores do bem que continuem nesse trabalho abençoado, na seara de Jesus, agradecendo a cada um deles, do plano espiritual e do plano material, todos aqueles que trabalham em função ao próximo, ajudando, escutando, em todos os momentos das nossas vidas, que possamos fazer cada vez melhor, que possamos ser cada vez melhores e que possamos ser a mudança que queremos no nosso planeta, que possamos ser a mudança que queremos no outro, que possamos ser a mudança, o diferente, que sejamos cada vez mais como Jesus. Espelhemos-nos no Mestre. Abençoado seja nosso Mestre querido, que nos deixou tudo o que precisamos, que é amar. Quando amamos, nós perdoamos. Quando amamos, nós temos empatia, compaixão. Quando amamos, nós conseguimos caminhar com as vicissitudes da vida. Caminhemos com o Mestre, com Jesus. Hoje, um dia especial, aniversário de nascimento do codificador da doutrina espírita, Allan Kardec. Elevamos também o nosso pensamento ao nosso codificador, agradecendo por todo o seu trabalho, por tudo que nos deixou, por tudo que nos ensinou e nos ensina até hoje. E agora peço permissão do plano espiritual para darmos início, então, aos nossos estudos dessa noite. E que assim seja. Amém. Obrigado, Ariane. E realmente hoje é uma data comemorativa, né, de certo modo, do nascimento desse querido irmão que desbravou, né, esse campo tão maravilhoso da espiritualidade. Claro que antes dele também houveram outros, e depois dele houveram outros também, continuando, né, o trabalho, mas foi graças ao seu trabalho árduo de descobrir a verdade, de descobrir a verdade sobre, né, a vida no mundo espiritual, que nós estamos aqui hoje. Então temos realmente muito a agradecer e sermos agradecidos a Allan Kardec. Então vamos continuando aqui com a nossa recapitulação da semana passada. Então continuamos, essa é a recapitulação da semana passada. Nós fizemos o final do capítulo 15, aprendendo sempre. Então isso foi o que a gente viu. André, ainda impactado com a situação da irmã que sentava sobre sua própria vala, de todo custo tentava ajudá-la e trazê-la à razão, porém sem sucesso. Nessa hora, um espírito da equipe espiritual de ajuda à necrópole se aproxima e percebe que aquela era a primeira visita de André a um cemitério. O amistoso irmão era parte de uma equipe de 4 espíritos que prestavam socorro e auxílio aos espíritos que permaneciam no local, assistindo a cada um de acordo com o grau de necessidade, nunca se esquecendo, porém, que muitas vezes o sofrimento aparente é a colheita do deliberado desprezo pelos sublimes patrimônios da vida humana.
Ouvida a explanação, André esboça ainda a vontade de ajudar a irmã desorientada. É, porém, advertido pelo amigo que lhe diz ser inútil o esforço devido ao estado mental da mesma. Devido ao estado mental da mesma, se encontrar completamente desestabilizado. Viver há mais de 30 anos na carne e completamente indiferente aos problemas espirituais. Após o casamento, contraiu a gravidez, pela qual não manteve o menor respeito, continuando com abusos que lhe levaram à situação fatal. Após difícil parto, na qual um menino vos nasceu, fora acometida por infecções e febre maligna, aniquilando-lhe o organismo. Lutou com a morte ferozmente, alimentada pela maternidade latente, que despertou tardiamente, mas sua luta foi em vão, sucumbindo ao desencarne e permanecendo em seu atual estado desde então. Suas convicções materialistas lhe impediam que se colocasse em favorável posição receptiva da ajuda superior. Vendo ainda que ela se encontrava ligada ao corpo material, percebe André que a mesma sente o desfalecer do corpo físico, em tormentos diários, e pergunta se não poderiam ajudá-la a romper tal conexão. O trabalhador espiritual se surpreende com tal proposta e explica que, se libertassem as algemas, ela voltaria ao lar terreno, com revolta e destruição, e que não tinha esse direito por ter olvidado seus compromissos familiares enquanto encarnada. Triste cenário, nada mais era do que a colheita do que havia plantado. A ajuda virá tão logo o arrependimento sincero aconteça. Então esse foi o caso da nossa irmã que desencarnou, né, e estava ainda presa ao corpo material, né, e depois dela houve mais um outro caso também que neste resumo não está abordado, foi um caso de um senhor também, que se encontrava também sobre a sua tampa, da sua vala, vamos assim dizer, né, e também se encontrava desestabilizado mentalmente, pois estava muito ligado à matéria. A sua preocupação maior era o dinheiro que havia deixado, né, porque tinha sido, enquanto encarnado, uma pessoa rica, e enfim. Então tem esse cenário também. Se alguém gostaria de revisitar esse capítulo, né? Temos no nosso canal do YouTube o estudo do capítulo passado, do capítulo 15, da parte 2, e poderá, né, acompanhar conosco esse caso também. Vamos aqui agora começar um novo capítulo. Hoje nós começaremos o capítulo 16, Exemplo Cristão. José, você é o nosso leitor oficial, se quiser continuar a leitura para nós. Se alguém quiser ler. Se ninguém quiser ler, eu posso ler. Fala. Exemplo cristão. Eu tento ler devagar, para vocês acompanharem melhor. De conformidade com o roteiro de serviço traçado pelo assistente, Hipólito e Luciana ficariam na casa transitória, atendendo às necessidades prementes de Dimas, recém-liberto, enquanto nós, ambos, acompanharíamos Fábio em processo desencarnacionista. Fábio permanece em excelente forma, esclareceu-nos o orientador, e não exigirá cooperação complexa. Preparou com relação ao acontecimento, não somente a si mesmo, senão também os parentes que, ao invés de nos preocuparem como acontece comumente, serão úteis colaboradores da nossa tarefa. Falava Jerónimo com sólida razão, porque em verdade mostrava-se a Dimas em lastimável abatimento. Apesar da fé que lhe aquecia o espírito, as saudades do lar infundiam-lhe inexprimível angústia. Às vezes, finda a conversação serena em que se revelava calmo e seguro nas palavras, punha-se a gemer doridamente, chamando a esposa e os filhos, inquieto. Em tais momentos, tornava aos sintomas da moléstia que lhe vitimara o corpo denso e com dificuldade conseguíamos subtraí-lo à estranha psicose, fazendo regressar à posição normal. Tentava desenvencilhar-se de nossa influência amiga,
como se houver enlouquecido repentinamente no propósito de fugir sem rumo certo. Gritava, gesticulava, afligia-se, como sonâmbulo inconsciente. Não pude dissimular a surpresa que me assaltou diante da ocorrência. Se estivéssemos tratando com criatura alheia aos serviços da espiritualidade superior, compreensível seria o quadro que se desenrolava aos nossos olhos. Mas Dimas fora instrumento dedicado do espiritismo evangélico, consagrara a existência às benditas realizações da consoladora doutrina do túmulo vazio pela vida eterna. De antemão sabia, na esfera carnal, que seria submetido às lições da morte e que não lhe faltariam ricas possibilidades de continuar junto da parentela, já dele separada, aparentemente, segundo o simples ponto de vista material. Porque semelhantes distúrbios não merecera ele a excepcional atenção de nossos superiores hierárquicos. Vali-me de momento adequado e expus ao nosso dirigente as indagações que me absorviam o raciocínio. Sem qualquer nota admirativa, Jerónimo respondeu-me bem-humorado. Você deve saber, André, que cada qual de nós é por si mesmo todo um mundo. Esclarecimentos e consolações são dádivas de Deus, nosso Pai, mas convicções e realizações constituem obra nossa. Cada servidor tem a escala própria de edificações na tábua de valores imortais. A Assembleia de Aprendizes receberá a mesma bagagem de ensinamentos, de modo geral, organizada para todos os indivíduos que a integram. Diferenciam-se, porém, os alunos na série do aproveitamento particular. O mérito não é património comum, embora seja a glória do cume a desafiar todos os caminheiros da vida para a suprema elevação. Dimas foi destacado discípulo do Evangelho, principalmente no setor de assistência e difusão, mas quanto a si mesmo, não fez aproveitamento integral das lições recebidas. Espalhou as sementes da luz e da verdade, dedicou-se largamente à causa do bem, merecendo por isso mesmo socorro especialíssimo. Contudo, no campo particular, não se preparou suficientemente. Qual ocorrência à maioria dos homens, prendeu-se demasiadamente às teias domésticas sem maior entendimento. Conferiu excessivo carinho à roda familiar, sem noção de equidade no caminho terrestre. Certamente, sob o ponto de vista humano, consagrou-se o necessário à companheira e aos rebentos do lar, mas se lhes prodigalizou muita ternura, não lhes proporcionou todo o esclarecimento de que dispunha, libertando-os da esfera pesada de incompreensão. E agora, muito naturalmente, sofre-lhes o assédio, a inquietude dos parentes atinge-o através dos fios invisíveis da sintonia magnética. Interessante isto, não é? Aqui acho que é bastante interessante para nós fazermos um esforço um bocadinho. Sorriu. Pois, é interessante. Gostaria de falar alguma coisa disso que você leu, Elia? Sim, isto foi uma das coisas que relevei nesta situação, foi que, apesar dele ter dedicado grande parte da vida ao conhecimento espírita, o que é uma coisa boa, porque tem consciência da vida pós-morte, não é? Ou melhor, desta transição de vida para vida, não é? E do corpo que fica. Havia aqui esta relação, eu reconheço-me aqui um bocadinho, não é? Porque houve muitas realidades da minha espiritualidade que eu não consegui comunicar e que não consigo comunicar de uma maneira fluente e saudável aos meus filhos, infelizmente, não é? Mas nós conhecemos todos nesses relatos, para falar a verdade, né? Yeah. Mas então, mas achei interessante como ele próprio está a sofrer agora as consequências kármicas, não é? Do fato de não se ter esforçado provavelmente para essa coisa da prática do espiritismo, de fazer o evangelho em casa e por aí fora, não é? Acho que assim são boas passagens de informação e acho que também faz parte do processo, não é? É assim uma coisa que
que me faz pensar, não é? Porque muitas vezes quando nós estamos vocacionados ou que já nascemos com esta tendência de pesquisa da espiritualidade, esquecemos muitas vezes não sei, sei lá, de partilhar com inteligência mais ou menos os nossos aprendizados, não é? Mas também há pessoas que não se interessam nitidamente por estas coisas, não é? Eu acho Por isso. que eu acho que nesse caso, eu achei muito interessante a comparação que André Luiz usou, aliás, Jerônimo usou, né, para explicar a André a respeito da questão da escola, né, vamos assim dizer. Nós passamos pela escola da vida, né, e vamos colocar a escola de estudos mesmo, a escola aquela, né, primária, secundária, que todos nós temos que ir enquanto, né, no nosso desenvolvimento, e nós todos passamos pela escola. E o aprendizado, de certo modo, ele é uniforme para todo mundo, vamos assim dizer, né? Ou seja, nós passamos pelo primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, e todos nós, né, aprendemos a mesma coisa. Só que aquilo que retemos varia de pessoa para pessoa, né? Tanto é que depois, né, uns vão mais longe, outros ficam pelo caminho na questão da educação, né? Devido ao bom ou mau aproveitamento daquilo que todos nós passamos, né? E a mesma coisa se aplica aqui também nos ensinamentos e do espiritismo, por exemplo, né? Porque Dimas era uma pessoa que sabia muito, né, a respeito da realidade da vida espiritual e da vida eterna, do mundo, da mediunidade e dos fenômenos, enfim, de tudo isso. Mas o que é a história do texto nos diz é que talvez ele teve o problema, como você também falou, né, de passar esse conhecimento para os seus, né, e preparar os seus para esse momento de transição, que ele sabia que queria acontecer, né, um dia, cedo ou tarde, né, mas ele falhou na questão de que se dedicou, né, ao aprendizado, ao ensinamento, à ajuda ao próximo, isso tudo, mas talvez tenha falhado um pouco em relação ao seu próprio lar, né, a sua própria família, em passar aquilo que ele sabia, em preparar, né, o terreno, em transportar, né, transferir esses conhecimentos. Claro que no texto não diz, né, que ele não fazia o evangelho no lar, por exemplo, né, mas se calhar, realmente, pela conclusão e né, que fazemos ao ler o texto, talvez realmente não fizesse, porque a família, apesar de ter o Dimas, que era espírita médium, né, atuante, ostensivo, se sentiu despreparada, né, para a despedida, vamos assim, momentânea, né, de quando foi ele acometido pela morte, né? Então, realmente é muito interessante nós lermos esse texto e refletirmos e compararmos agora como vai ser o desencarne de Fábio, que é o próximo irmão na qual iremos acompanhar. Mas alguém gostaria de dizer alguma coisa? Senão, a gente continua. Hélia, você continua para a gente então, minha querida, por favor? Sorriu benévolo e continuou. Quem é que sorriu benévolo, que eu já não me lembro? Jerónimo. Jerônimo. Sim. Nosso irmão, inegavelmente, fez por merecer o auxílio do nosso plano, pois conseguiu enfileirar amigos prestigiosos que lhe dedicam valiosos serviços intercessórios, mas não se preparou interiormente, considerando-se as necessidades do desapego construtivo. Gastará, desse modo, alguns dias para edificar a resistência. O ensinamento significava muito para mim, que via tão dedicado a servidor, cercado da mais honrosa consideração por parte das autoridades do nosso plano, em porfiada luta consigo mesmo para restaurar seu próprio equilíbrio. E concluí mais uma vez que o amor pode improvisar infinitos recursos de assistência e carinho, acordando faculdades superiores do espírito, mas que a lei divina é sempre a mesma para todos. O obséquio é ofício sublime no culto ativo da cooperação fraterna. Todavia, cada homem por si
elevar-se-á ao céu ou descerá aos infernos transitórios em obediência às disposições mentais em que se prende. Atravessando curto período de proveitosas observações e marcada a libertação do nosso amigo, Jerónimo e eu tornámos à crosta, de modo a desobrigar-nos da incumbência. Acercámo-nos do bairro pobre em que Fábio situara o ninho doméstico. A casinha singela encantada, rodeada de folhagens e flores, via-se que todo o espaço merecera a ternura dos moradores. De longe chegava o barulho da enorme cidade. Espíritos vadios passavam de largo em lamentável promiscuidade. Nas adjacências erguiam-se alguns bangalôs novos que lhes ofereciam livre acesso, fazendo-nos adivinhar a triste influenciação de que eram objeto. Naquela residência pequena e humilde havia, entanto, paz e silêncio, harmonia e bem-estar. À nossa apreciação, parecia delicioso oásis em meio de vasto deserto. Entramos. 3 amigos espirituais receberam-nos. Um deles, Aristeu Fraga, conhecido pessoal de Jerónimo, abraçou-nos, estivo, e anunciou que faziam visita ao enfermo, então, nas últimas horas do corpo material. Agradeceu-nos o interesse pelo desencarnante e apresentou-nos o irmão Silveira, genitor de Fábio na Terra, que desejava colaborar conosco em favor do filho querido. Estava satisfeito, informou. O filho arregimentara todas as medidas relacionadas com a própria libertação, submetendo-se dócil aos desígnios superiores. Tivera existência modesta, limitara o voo das ambições mais nobres no culto da espiritualidade redentora, esforçara suficientemente pela tranquilidade familiar, fora acicatado por dificuldades sem conta no transcurso da experiência que terminara. Deixava a esposa e 2 filhinhos amparados na fé, viva e, embora não lhe julgasse facilidades económicas, afastava-se do corpo físico, jubiloso e confortado, com a glória de haver aproveitado todos os recursos que a esfera superior lhe havia concedido. Além de haver-se afeiçoado profundamente ao Evangelho do Cristo, vivendo-lhe os princípios renovadores com todas as possibilidades ao seu alcance, Fábio conseguira iluminar a mente da companheira e construir bases sólidas no espírito dos filhinhos, orientando-os para o futuro. Elogiava-se de tal forma o companheiro que, admitido à palestra, arrisquei uma pergunta. Fábio desencarnará na ocasião prevista? Sim, elucidou Jerónimo com gentileza. Estamos de posse das instruções. Nosso amigo desencarnará no tempo devido. Vamos fazer uma pequena pausa aqui só para comentar, então. Ok. Hélia, você quer falar alguma coisa do que a gente leu até agora? Não, não, aqui não. Ok. Alguém gostaria de dizer alguma coisa do que entendeu na questão do Fábio até agora? Não? Então, pronto. Eu vou só fazer um remarque que, como você sabe, agora nós fomos introduzidos a 2 novos personagens, né? Que é Aristeu Fraga, né? Um amigo de Fábio, seu amigo espiritual, né? E seu pai, irmão Silveira. E seu pai fala muito bem de Fábio, né? E nós já vimos que Fábio realmente foi uma pessoa que preparou a família, né? Nos caminhos do Senhor, de Deus, da espiritualidade. E, entretanto, tanto é que mais cedo no livro aparece o diálogo, né, de Fábio com o seu filho, acho que era Carlinhos, o Carlos, o nome de um dos filhos dele, que ele tem 2 filhinhos, né? E é muito interessante porque ele estando doente, enfraquecido como estava, né? Mesmo assim, no seu leito, né, de recobro, de doença, ele ainda consolava o filho, explicava, falava, né, das questões da espiritualidade. Então é muito bonito, né, ver isso, porque é uma coisa que eu tento fazer com a minha filha também, é falar, né, com ela sobre essas realidades e falar, né, que
que querendo ou não, a morte, né, do corpo físico, chega a todos nós, né? Um dia chega, nós não vivemos para sempre, não encarnados, né? Vivemos para sempre, sim, nosso espírito, né? Mas o nosso corpo é perecível. Então, esse é um tipo de coisa também que eu tento fazer também muito com a minha filha, que é falar com ela sobre essas coisas e falar, né, olha, o papai não vai viver para sempre, mas o dia quando o papai, né, passar de volta para o plano espiritual, o papai vai continuar vivo, o papai vai continuar, né, com você, e você ore pelo papai, sabe, e tentando, né, passar a concepção, né, a realidade da vida eterna, da vida espiritual, né, que a morte é uma separação, mas apenas momentânea, né, não é uma separação eterna, né, de perdição, morreu, se perdeu, né. Então, isso é muito bonito de ver, né, como o Fábio trabalhou isso em sua própria família. Mais alguém gostaria de dizer alguma coisa? Senão a gente continua. Não, então a gente continua aqui. Né? Você continua para nós, Zélia? Sim, mas deixa-me só dizer uma coisa sobre o que estavas a Claro, dizer. Porque quando claro. nós nos separamos, quando há morte, não é? Isto fez-me lembrar isto agora. Quando há alguém querido, sobretudo, não é? Porque é obviamente que os queridos dói mais e faz-nos mais impressão, não é? É mais difícil. Quando alguém, nós muitas vezes esquecemos-nos que a vida aqui na Terra é um ápice. Ela parece-nos, mesmo que uma pessoa viva 80 ou 90 anos, na verdade, quem é que não olha para si mesmo e diz: Meu Deus, eu já tenho esta idade, eu já tenho esta idade. Como é que isto é possível, não é? Portanto, mesmo nós temos a consciência de que o tempo passa muito rápido. Aquilo que nos parece uma eternidade, viver sem a pessoa, ou sem contacto com ela, ou sem saber como ela está, ou por aí fora, é um mínimo, é um segundo, não existe, é rápido em relação à cosmologia e ao tempo ao tempo-espaço, não é? Dos outros. Portanto, tudo nos parece muito doloroso porque não temos efetivamente enraizado nas nossas moléculas, nas nossas células, essa consciência da eternidade num processo constante, não é? Porque efetivamente a vida é muito curta, não é? Ou seja, isto tudo é muito rápido, passa tudo muito rápido. E de maneira que essa coisa de nós termos saudades e ficarmos presos aos grandes amores, eu sou perita nisso, aos grandes amores, aquela coisa toda, isso é tudo uma fantasia que se tem que observar, não é? E tentar melhorar dentro de nós, porque efetivamente isto é tudo muito rápido. E nós vamos certamente, de acordo com o desígnio de Deus e com a misericórdia de Deus, encontrar-nos noutras circunstâncias, mas percebermos isso até todos juntos, eventualmente, no além, não é? Eu acredito nisso. E, e é só isso que eu queria dizer. Sim, sim, muito obrigado. Eu acho interessante que tem uma parte da Bíblia, numa passagem, eu não me lembro exatamente onde é que está, mas tem um versículo que diz que para Deus um dia é como 100 anos e 100 anos é como um dia, né? E Exato. quando a gente olha, né, quando nós olhamos com os olhos da eternidade, realmente, né, a gente consegue começar assim a ter uma mínima noção do que isso quer dizer, né? Porque foi como você disse, realmente essa vida, essa existência aqui na Terra, enquanto encarnados dessa vez, porque nós já passamos por essa Terra muitas vezes, né? E se calhar viemos de outras terras, e agora estamos aqui nessa Terra. Vamos lá, né? Não quer dizer que só porque estamos aqui, que sempre estivemos aqui, né? A nossa evolução é constante, né? Ela é um processo contínuo. E então, quando olhamos para a vida eterna, essa existência, essa encarnação, esse corpo, né? Esse momento em que eu me encontro como Leandro, porque hoje eu sou o Leandro, mas e quem que eu fui ontem? Ontem eu não era o Leandro, ontem eu era uma outra pessoa, né? Num outro corpo, com outro ensinamento, com outra perspectiva de vida, entendeu? Então, quando a gente começa a olhar para a vida espiritual, né? A nossa vida eterna, a gente começa realmente a perceber que será que eu não estou perdendo tempo nesta encarnação com coisas fúteis, com, com o orgulho, com o meu egoísmo, né?
E com o com a medo, maledicência. há uma emoção, uma sensação que é muito hormonal, que é muito nossa, que é muito do ser humano e dos animais também, é o medo, não é? Há muitas das nossas atitudes, das nossas decisões na vida, que são, infelizmente, no sentido de procurarmos segurança, com o medo de ficarmos sozinhos, com o medo Uhum, de não termos dinheiro, com o medo de não termos dinheiro, não é o dinheiro no sentido do materialismo exacerbado, é o dinheiro para viver, para pagar, para cumprirmos com aquilo que se chama a bela da cidadania, não é? Portanto, para sermos pessoas uhum. honestas e dignas de estarem inseridos no contexto. Aí é o medo. Eu acho que o medo também tem que ser muito observado dentro de nós. Quando nós procuramos, às vezes, religiões, não é? Também é por medo de sentirmos separados de um grupo ou por medo de não sermos aceitos no reino superior, ou sei lá. O medo é uma emoção que nos faz muito sofrimento e que nos faz muito apego também. Muito apego. O medo de não saber, o medo do não conhecimento. Eu não sei, eu acho que é uma das sensações que são naturais, não é? É uma emoção natural, faz parte, mas que está muito exacerbado na nossa vida. Temos que ser. Eu sinto isso. Apesar de não ser uma O pessoa. medo. Desculpa, continue. Não, 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 apesar de eu não ser uma pessoa que seja assim propriamente cozida pelo medo, mas sinto essa emoção dentro de mim. E sinto muitas vezes que está no fulcro das minhas decisões, em relação ao Sim, trabalho, em relação a muita coisa, em relação às vezes até a certas pessoas que uma pessoa tem uma impressão sobre elas e sabe perfeitamente que naquele contexto precisas de tratá-las assim. Isto acontece muito no meio de trabalho, não é? Não, tu sentes que há ali qualquer coisa e, portanto, contornas e tentas, é o medo outra vez, não é? Da pessoa sim, te prejudicar, da pessoa de seres ferida, de não estares à altura e de te julgarem, não sei. Esta emoção sim. também é uma emoção que uma pessoa deve levar muito para o além, esta emoção deve ser muito difícil de se destilar, não é? Neste processo vibracional da evolução, eu acho. É. Isso já essas suas questões já nos levam um pouco, né, assim, distante daquilo que nós estamos vendo agora. Mas, claro, o medo realmente é um sentimento que nós todos temos, né? Agora, o que não podemos fazer é deixar o medo nos dominar e tomar, né, o center stage, né, ser o carro forte das nossas decisões. Acho que aí é que reside o maior problema para nós, não é? Mas, Hum. claro que há questões também que são mentais e psicológicas que necessitam de ajuda médica e devem sim ser procuradas, porque há também questões psicológicas que são reflexo de vidas, de experiências passadas, né, que nós trazemos ainda conosco, que podem de repente ser trabalhadas nessa existência, né? Mas isso aí já é no campo psicológico, né? Da psicologia e aí já acabamos fugindo um pouquinho do texto, mas talvez esteja tudo ligado, né? Com certeza está tudo ligado. No que toca, né, a lidarmos com com os nossos conflitos pessoais. E Então vamos continuar nos trabalhando conflitos, para nós. e naquilo que também levamos para a outra vida, não é? Porque é interessante percebermos estas emoções todas, para quanto mais conhecimento tivermos acerca delas, mais habilitados estaremos a desprender-nos delas também no além, porque certamente que estas emoções fortes da sobrevivência aqui no planeta também as arrastamos connosco, não é? Por mais conscientes que sejamos, Sim, digo eu. sim, com certeza, Uhum. é verdade. Você gostaria de continuar lendo para a gente, querida? Sim. Eu estou no é verdade, não é? Sim, É verdade, confirmou o pai emocionado. Ele aproveitou todos os recursos que se lhe conferiram, malgrado o corpo franzino e doente desde a infância. Traindo a condição de médico, sempre interessado em estudar, considerei. É lamentável tenha renascido em semelhante organismo, quem sabe, servir com tanto valor à causa do bem. O genitor sentiu-se na necessidade de esclarecer o assunto, porque prosseguiu calmo. Este é, de facto, argumento humano dos mais ponderáveis. Quando na carne, frequentes vezes, surpreendi-me com a saúde frágil de Fábio em criança. Desde cedo, notei-lhe a virtude inata, o pendor para a retidão e para a justiça, as disposições congénitas para os trabalhos da fé viva.
Passei longas noites na justa preocupação de pai, em vista do porvir incerto. Como poderia nascer alma tão sensível e formosa como a dele, em vaso tão imperfeito? Aos 12 anos fui atacado de pneumonia dupla, que quase o arrebatou do nosso convívio. Clínico amigo chamou-me a atenção para a debilidade do rapazinho. Éramos, no entanto, demasiadamente pobres para tentar tratamentos caros em instâncias de repouso. Antes dos 14 anos, terminado o curso das letras primárias, conduziu-o ao serviço pela exigência imperiosa do ganha-pão. Sabia como pai que Fábio desejava... Fábio desejava continuar estudando para o aprimoramento das faculdades intelectuais em face dos seus pendores para o desenho e para a literatura, porque não poucas vezes surpreendi-o namorando o educandário vizinho de nossa casa, ralado de inveja ao reparar os colegiais em bandos festivos. As nossas condições de vida, no entanto, nos reclamavam um esforço ingente, e meu filho, atirado à luta desde muito cedo, não encontrou ensejo para as construções artísticas que idealizava. Segregando-se na oficina de mecânica, em ambiente pesado demais para a sua constituição física, ele não o tolerou por muito tempo, contraindo com facilidade a tuberculose pulmonar. Mas chegou a saber a causa determinante da posição física de Fábio ao regressar ao plano espiritual. Indaguei. Isso representou um dos primeiros problemas que procurei elucidar. Passado algum tempo, fui devidamente esclarecido. Meu filho e eu fomos destacados fazendeiros na antiga nobreza rural fluminense. Nessa época, não muito recuada, Fábio, noutro nome e noutra forma, era igualmente meu filho. Eduquei-o com um desvelado carinho e, por mais uma vez, enviei-o à Europa, ansioso por elevar-lhe o padrão intelectual e cioso de nossa superioridade financeira. Ambos, porém, cometemos graves erros, mormente no trato direto com os descendentes de africanos escravos. Meu filho era sensível e generoso, mas excessivamente austero para com os servidores das tarefas mais duras. Congregava-os na senzala com severidade rigorosa e perdemos grande número de cooperadores em virtude do ar viciado pela construção deficiente que Fábio conservou inalterável, simplesmente para manter ponto de vista pessoal. Os olhos do narrador brilharam mais intensamente. Pareceu menos bem ao contacto das recordações e acentuou com melancolia. O romance é longo e peço-lhes permissão para interrompê-lo. Senti remorsos por haver provocado a dificuldade, mas Jerónimo interveio em meu socorro. Não pensemos mais nisso, exclamou o assistente, bem-humorado. Nunca me conformo com a exumação de cadáveres. E enquanto a alegria tornava o ambiente, meu orientador acrescentou. Vamos passar à frente, queres dizer? Prestemos ao enfermo a assistência possível. Nesta noite, afastá-lo-emos definitivamente do corpo carnal. Levantámo-nos e penetramos o quarto. Fábio, fundamente abatido, respirava a custo, acusando indefinível mal-estar. Junto dele, a esposa velava atenta. Através da janela atenta, obrigada, Eliade, eu perdi-me aqui. Através da janela aberta, o doente reparou que a cidade acendia as luzes. Ergueu os tristes olhos para a companheira e observou. Interessante verificar como a aflição se agrava à noite. É fenómeno passageiro, Fábio, afirmou a esposa, tentando sorrir. Entre nós, todavia, iniciaram-se providências para socorro imediato. O pai do enfermo dirigiu-se a Jerónimo. Sei que a libertação de Fábio exige grande esforço. Entretanto, desejava auxiliá-lo no derradeiro culto doméstico em que tomará parte fisicamente ao lado da família. Regra geral, as últimas conversações dos moribundos são gravadas com mais carinho pela memória dos que ficam. Em razão disso, ser-me-ia sumamente agradável ajudá-lo a endereçar algumas palavras de aviso e estímulo à companheira. Com muita satisfação, aqui achou o assistente. Colaboraremos também na execução desse propósito.
É mais conveniente que a família esteja a sós. Bem lembrado, disse o genitor agradecido. Reparei que Jerónimo e Aristeu passaram a aplicar passos longitudinais no enfermo, observando que deixavam as substâncias nocivas à flor da epiderme, abstendo-se de maior esforço para alijá-las de vez. Fim da operação, indaguei dos motivos que os levavam a semelhante medida. Está muito enfraquecido, agonizando quase, informou o meu dirigente. E fazemos o possível por beneficiá-lo sem lhe aumentar o cansaço. As substâncias retidas nas paredes da pele serão absorvidas pela água magnetizada do banho a ser usado em breves minutos. Efetivamente, atendendo à influenciação dos amigos espirituais que lhe davam intuições indiretamente, Fábio dirigiu-se à esposa, expressando o desejo de leve banho morno, no que foi atendido em reduzidos instantes. Jerónimo e Aristeu ministraram a água pura, certos agentes de absorção e ampararam a dedicada senhora que, por sua vez, auxiliou o marido a banhar-se como se estivesse satisfazendo o desejo de uma criança. Notei admirado que a operação se fizera acompanhar de salutaríssimos efeitos, surpreendendo-o mais uma vez ante a capacidade absorvente da água comum. A matéria fluídica prejudicial fora integralmente retirada das glândulas sudoríparas. Terminado o banho, o enfermo voltou ao leito, em pijama, de fisionomia confortada e espírito bem disposto. Algumas fricções de álcool levadas a efeito completaram-lhe a melhora fictícia. O relógio marcava alguns minutos, além das 19 horas. Silveira, que se havia ausentado, voltou depressa, falando particularmente a Jerónimo, a quem informou. Queria só contar aqui que o banho ali foi reparador, né? É isso que eu entendi? Voltando um Sim, pouco. sim, o banho foi um reparador porque Jerônimo e Aristeu, né, imbuíram na água, né, a água foi magnetizada por eles, né, então, Foi magnetizada? Tá. sim, 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 a água foi magnetizada por eles, né, onde ele diz aqui, eu vou voltar só um No pouquinho. banho ou A gente no banho? A água que sai do chuveiro? foi. Água aqui, ó. Jerônimo e Aristeu ministraram a água pura certos agentes de absorção e ampararam a dedicada senhora, que por sua vez auxiliou o marido a banhar-se, Tá, ok. entendeu? Eu achava Então, que era eles a jarra de água, entendi. tipo fluidificaram a água de uma certa forma, né, que a absorção do contato da água com o corpo, né, e o que foi absorvido pelo corpo, né, foi tão bom que aqui diz, né, que a matéria fluídica prejudicial fora integralmente retirada das glândulas sudoríparas, ou seja, pela ação do banho da água que estava magnetizada, né? Uhum. Olha que Total. coisa interessante, né? Uma água é importante, né, gente? Sabes aquele tipo de pessoa quando vai assim a viajar e por aí fora e está calor e depois aparece assim um mar maravilhoso e damos aqueles mergulhos assim mesmo gostosos que nós sentimos o sal, a água, assim, aquele contentamento, não é? Aquela mudança do Uhum. calor e do cansaço ali na água, acho que é também muito revitalizante e acho que é um bocado diferente, mas também pode ser esta impressão, não é? Uhum, sim. Eu acho que a gente vai acabar ficando por aqui também, porque eu já estou ciente da hora, né? E gostaria de abrir oportunidade para alguém que gostaria de fazer algum comentário daquilo de tudo que nós já lemos até agora. Alguém Tudo gostaria de legal dizer aí, alguma cara. Já coisa? apresentou dois. Esses são os dois primeiros, porque eu lembro que eram 5 ou 6, né, trabalhadores que o pessoal ia acompanhar o desenlace, né? Sim, são 5, é. Esses são os dois primeiros, né? O Dimas e o Fábio. É E Fábio, Fábio, mano. yeah. Ah, Então, o Dimas, temos mais que todos eles 3. eram trabalhadores, né, assíduos, dedicados. Aí o Uhum, Fábio, então, mostra aí, né, a diferença entre os dois, né? O uhum, Dimas muito dedicado, mas ele esqueceu ali um pouco da família, né? Esqueceu dele mesmo, né? Ah, sim. e aí sofreu ali na hora de
na hora do desenlace, né? Não deu carinho, não, né, se preocupou mais em dar os bens, prover, né, o material para a família, esqueceu ali, e aí acabou o Ele, problema. ele também teve uma existência, né, humilde também, né? Dimas também teve uma existência humilde. Tanto é que é falado que ele não buscou a prosperidade material em detrimento do seu trabalho, né, junto da espiritualidade e em prol do próximo, né? Então, Dimas, nesse aspecto, também foi muito humilde, né, nessa questão. Suzana, pode falar. É uma curiosidade minha, né, que eu já ouvi, assim, a questão, né, da gente fisicamente, fazer um paralelo, fisicamente nós somos mais frágeis, tem uma tendência a trabalhar mais o intelectual, né, e aqui eu fico olhando, assim, quando ele fala, né, segregando na oficina de mecânica em ambiente pesado demais para a sua constituição física, e ele não tolerou por muito tempo, contraindo com facilidade tuberculose pulmonar. Eu fiquei aqui assim, será que tem, eu não me lembro de ter visto alguma coisa assim, que essa questão pode influenciar nosso, por exemplo, se ele tivesse ido para a tendência com que ele veio do esclarecimento, né, da informação maior de que o esforço físico, se teria mudado esse destino dele, né, de pegar uma tuberculose, e parece que foi contraído com facilidade devido a esse trabalho excessivo, né? Uhum, uhum. É, realmente. Nesse caso, você está falando de Fábio, né? Isso mesmo, do Fábio. É, é. Isso aí foi, Nós Suzana, vimos. isso aí foi na vida atual ou foi na vida quando eles eram fazendeiros? Eu entendi que é nessa, né? Nessa, né? Ele está passando por essa tuberculose pulmonar, Uhum. e na outra vida foi outra questão dos escravos, né? E É, aí, né, né? ele veio com condição diferente. Então, e aí que foi, voltamos, pegamos novamente naquilo que nós estávamos falando antes, né, da questão das vidas anteriores, né, e o pai, né, de Fábio, né, o irmão Silveira, ele tocou nesse assunto ao falar da existência anterior de Fábio, né, que tinha outro nome, e que veio para a Europa, enfim, e esse trato dele, né, vamos lá, o que nos deu a entender que na existência passada ele não tinha nenhum problema de saúde, ele era, né, uma pessoa saudável, mas devido ao abuso dele em relação ao próximo, no caso aos escravos, né, era ver-se que ele era uma pessoa que parecia que, deu-me a entender, ele parecia que gostava de maltratar os escravos para manter aquela estatura, né, social, né, para dizer eu sou o dom, eu sou o mestre, né, eu sou o chefe, né, então mostra que ele tinha assim um certo desrespeito, né, ao próximo, e por causa dessas atitudes, né, de que levaram de ter maus tratos ao próximo, aos escravos, que definitivamente, apesar de serem escravos, eram também seres humanos, né, irmãos e irmãs, né, como nós sabemos, né, hoje somos todos iguais. Um, Nesta existência ele voltou com o corpo menos hábil, para quê? Para como maneira de resgatar, né, o que ele havia feito numa vida passada, né, e dar mais valor, né, dar mais valor à questão de ser de ter a sua constituição, sua saúde física hábil, né? Não sei se me fez entender, mas foi isso que eu entendi. É uma coisa que eu Mais alguém? percebi que me chamou a atenção ali, quando ele fala, vou até ler aqui ó, novamente, ó. Uhum. Congregava os escravos na senzala, com severidade rigorosa, e perdemos grande número de cooperadores em virtude do ar viciado pela construção deficiente. Acho que é por isso que veio, né, a refletir na vida atual o problema pulmonar, né? E na vida Uhum. passada ele
Mas boa questão, Sim. Suzana, que você levantou aí, né? Se ele contraiu a tuberculose no trabalho. Que página que é essa parte? Eu acho que eu perdi. Que parte você leu? A que eu li aqui, É, o meu é a diferente, né? Mas está 245. 245. É que uma questão de, se calhar, voltarmos depois um pouco na história, na semana que vem, aí quem sabe a gente volta novamente a essa parte, né? Se não estiver muito longe de onde nós estamos, que é sempre bom a gente recapitular também, né? Eu tô. Vê mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Val, Thaís, Kleber, Ariane, Senhor José. Não, tô tranquila, Leandro. Ok. Também, tô só na escuta. Uhum. Só uma Sim, pergunta, eu. Leandro. Yes, Desculpa, manda lá, Kleber. porque a história, ela vem, o conteúdo já das semanas passadas vem continuando, né? Então, se eu acessar Uhum. pelo YouTube, eu consigo também acompanhar as lições que teve anteriores, no caso. Sim, 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 né? Tá sim, bom. consegue sim. Obrigado. O estudo da semana passada, por acaso, antes dessa live, do estudo de hoje à noite, Tudo de hoje. eu estava fazendo a edição, não terminei ainda, mas esse fim de semana, no mais tardar domingo, eu já termino, aí já publico o estudo da semana passada. Da Esse semana você está passada. presente, né? Sim, Você já vai saber, uma vez que você se inteira dos outros, você já vai ver mais ou menos onde é que a gente está. Mas até ok. tá tudo lá, até a semana anterior à semana passada, tá tudo lá, tá bem? Obrigado. Legal. Então, gente, vamos ficar por aqui. O José mandou só um comentário, a passagem do capítulo, né, dizendo que onde o pai de Fábio diz que, né, que perdemos grande número de cooperadores em virtude do ar viciado pela construção deficiente que Fábio conservou inalterável. Então, talvez, se calhar, ele já sofria, né, certos problemas físicos e continuou, né, com eles nessa vida presente dele, né? Então, eu vou fazer a oração de encerramento. Gostaria de pedir a todos que, se puderem e se sentirem, de fechar os olhos. Fechem os seus olhos e que respiremos fundo, enchendo os nossos pulmões com ar, lentamente, deixando sair também lentamente pela nossa boca, inspirando e expirando, para acalmar as nossas mentes e os nossos corações. E enquanto fazemos isso, elevemos os nossos pensamentos de gratidão ao nosso Pai amado, Deus, Criador de todas as coisas, Criador da vida, a quem nos criou, com um propósito para que possamos evoluir, crescer e aprender nessa vida. Sabemos que muitas dificuldades nós atravessamos enquanto aqui encarnados, mas que todos os obstáculos, todas as dificuldades, todos os problemas, nada Ele nos dá a qual não possamos suportar, a qual não possamos ultrapassar, e a qual, com certeza, irão nos ensinar lições valiosas para o nosso aprendizado e para a nossa evolução. Muitas das vezes podemos não entender as razões pelas quais passamos certas coisas, mas o Espiritismo muito nos conforta, muito nos traz a razão de muitas das situações pela qual passamos. São resgates de vidas passadas, de atitudes, de ações que fizemos e que precisamos reparar e que precisamos consertar. E a maneira de o fazer, muitas das vezes, é através da encarnação e uma nova vida, uma nova oportunidade para consertarmos aquilo que fizemos de errado. E assim nessa vida, que vamos lado a lado, espíritos eternos que somos, de mãos dadas com nossos irmãos e irmãs, quando encarnados e inseridos no seio familiar. Que possamos
detentores dessa verdade, da verdade espiritual, da vida eterna, ajudar uns aos outros a entender que a vida continua mesmo depois da vida, que a morte do corpo físico não é o fim de tudo, que o desespero seja abatido, derrubado pelo conforto e o saber de que o ser amado, a pessoa amada, continua viva, continua presente, mesmo que para os nossos sentidos grossos, na quais ainda possuímos, enquanto ligados à carne, não possamos percebê-los totalmente, mas que saibamos que com as nossas orações, com as nossas vibrações, com os nossos pensamentos, nós os alcançamos, nós nos ligamos a eles, e enviamos a eles o nosso amor, a nossa ajuda, o nosso calor, e que eles possam assim serem confortados aonde quer que eles estejam no plano espiritual. E que os amigos benfeitores, nossos mentores e os seus mentores possam estar com eles, lhes ajudando por nós, pelo nosso amor. Agradecemos a Jesus Cristo, nosso modelo, guia e mestre, que desde mais de 2000 anos atrás, através das suas palavras, dos seus ensinamentos, também muito nos ensina, também muito nos consola. E é exatamente a Jesus, nosso querido Mestre, que pedimos misericórdia e pedimos ajuda, pois há tanto sofrimento neste mundo, pois há tanto derramar de lágrimas, de choro, ranger de dentes, pois passamos ainda períodos turbulentos em nossa existência enquanto planeta Terra, enquanto casa material. Há muito ódio, há muito egoísmo, há muito rancor espalhado pelo mundo. E esses sentimentos trazem sofrimento a muitos dos nossos irmãos e irmãs e crianças. Então pedimos, rogamos que a espiritualidade maior esteja assistindo os causadores da guerra, para que eles possam reverter os seus caminhos, as suas atitudes, e que o amor possa reinar, que o entendimento possa se fazer feito, que as conversas de paz as negociações de paz possam ser retornadas, e que vidas em sofrimento possam ser resgatadas, ajudadas, e que tudo aquilo que elas necessitam possam lhe ser entregues, possam lhe ser alcançadas, sejam elas necessidades materiais ou espirituais. Temos apenas motivos para agradecer, pois somos sortudos nessa vida que temos. E agradecemos a oportunidade do reparo, a oportunidade de mais uma existência caminhando nesta terra. Agradecemos por todos aqueles aqui presentes e por aqueles também que não puderam estar presentes. Seja com eles. E que a espiritualidade maior esteja com cada um de nós no decorrer dessa noite e no decorrer desta semana, e que possamos todos, enquanto estivermos descansando em nossos leitos domésticos, também estarmos ligados ao trabalho espiritual e ajudar não só a nós, mas também ao próximo. Assim, agraciados que somos pela oportunidade de ter mais esse estudo, de aprendermos mais uma vez com André Luiz, através de Chico Xavier. Pedimos a autorização e a permissão aos espíritos benfeitores dessa casa, desse estudo, que nos tenha permissão de encerrar esse estudo. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Amém. Amém. Obrigado, gente.